eu sou Lorena Frois, sou técnica em meio ambiente e gestora ambiental e idealizadora da Faveleira. Seja bem-vinda! Aqui na Faveleira, a gente busca falar sobre as questões ambientais no geral e como elas se aplicam ao nosso dia a dia. Não posso deixar de pedir para você dar seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, caso você goste desse tema. Hoje vamos falar da Carta do Cacique de Seattle, que foi escrita por volta de 1855 por um cacique do estado de Washington, nos Estados Unidos. Ele enviou essa carta ao então presidente dos Estados Unidos, quando o governo deu a entender que queria comprar as terras onde vivia a população indígena que o cacique fazia parte. Eu gravei algumas curiosidades sobre esse conteúdo e tá no nosso Instagram e no nosso TikTok, e já aproveito a deixa para convidar você a seguir a gente nessas outras redes sociais também. Bom, eu quis falar sobre esse assunto porque eu faço graduação de gestão ambiental e aí eu tive um trabalho que era baseado nessa carta e outras discussões que essa carta pode levar a gente a pensar. Já que ela é de 1855, mas o conteúdo dela é muito atual e se aplica à nossa população até hoje. Então, as fontes de pesquisa foram basicamente a faculdade, mas eu vou deixar um link aqui na descrição, caso você queira baixar essa carta e ler o conteúdo na íntegra, já que eu não vou conseguir fazer isso aqui nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu destaquei os pontos principais que eu vou comentar um pouco sobre e trazer algumas perspectivas minhas sobre esses pontos. Agora eu vou ler um trecho da carta. A carta começa assim: O grande chefe de Washington mandou dizer que quer comprar a nossa terra. O grande chefe assegurou-nos também da sua amizade e benevolência. Isto é gentil da sua parte, pois sabemos que ele não necessita da nossa amizade. Nós vamos pensar na sua oferta, pois sabemos que se não o fizermos, o homem branco virá com armas e tomará a nossa terra. Aqui nessa parte, o que mais me chamou a atenção foi essa última frase, que dá a entender de que a opinião dos indígenas é muito pouco relevante diante do que o governo, do que o Estado e aquele que é o detentor do poder tem vontade de fazer. Então, é quase como se a opinião daqueles que sempre viveram ali naquele local fosse completamente relevante para a tomada de decisão do governo. E recentemente eu postei um vídeo lá no Instagram e também no TikTok falando sobre uma coisa que eu tenho pensado muito por esses dias, que é o termo negociações de nações. Porque eu tô lendo um livro já tem algum tempo e ele cita esse termo e fala que não existem negociações entre as nações, e sim negociações de nações. O que isso quer dizer? Significa basicamente essa situação que os indígenas vivem. Porque se os Estados Unidos, que é o detentor do poder, detentor do dinheiro, detentor da massa política, ele vai fazer de tudo para conseguir o que ele quer, que é aquele território indígena, aquele território daquela população indígena. Então, basicamente, mesmo que os indígenas sejam consultados, se eles querem ou não vender o seu território para os Estados Unidos, essa opinião vai ser completamente irrelevante diante da vontade que o governo tem. E voltando a falar um pouco desse termo de negociações de nações, é só a gente parar para pensar e colocar isso no macro mundial. Cara, se você é uma nação que você não tem dinheiro, você é, sei lá, um país emergente que pode se tornar uma grande potência, mas não é, ou você até é um país em situação de pobreza, se você não tem uma bomba atômica para chamar de sua, se você não tem grandes exércitos, não tem grandes desenvolvimentos de tecnologia, afinal de contas você tem o que para oferecer? O que você tem como moeda de troca no mundo? Você não tem uma moeda de troca, simples. E quando você é visto dessa forma, basicamente você não tem espaço de fala nenhum. O que você pensa ou deixa de pensar, a vida da sua população, ela se torna menos irrelevante diante da vontade das grandes potências do mundo.
É assim que funciona a política mundial. E aí isso me fez parar para pensar que essas grandes reuniões, grandes conferências, sabe, esses grandes momentos em que várias nações do mundo todo se reúnem para poder pensar os rumos do mundo, na verdade, o que está sendo pensado são os rumos do mundo que esses países querem que o mundo siga. E geralmente vai seguir por um lado que seja muito mais vantajoso apenas para esse grupo que pretende se manter no poder. Ou seja, mesmo que qualquer decisão que eles tomem implique diretamente em você, na nação onde você vive, se isso não for tão custoso assim numa escala de custo-benefício for aqui, é irrelevante. Eles vão continuar fazendo. E é essa mesma situação que essa carta do cacique de Seattle começa retratando, que é a minha nação, é o meu povo que vive aqui, mas eu sei que se vocês quiserem, vocês podem a qualquer momento invadir essa terra sem nem mesmo negociar, sem nem mesmo fazer uma moeda de troca, nesse caso. vocês conseguiram entender até aí ou eu tô viajando muito? A minha cabeça ficou fervendo muito esses dias pensando sobre isso. E aí ele continua na carta dizendo o seguinte: como podeis comprar ou vender o céu, a tepidez do chão? A ideia não tem sentido para nós. Se não possuímos o frescor do ar ou o brilho da água, como podeis querer comprá-los? Qualquer parte desta terra é sagrada para o meu povo. E mais uma vez, como em várias situações, eu preciso dizer que a nossa sociedade tem muito que aprender com as populações indígenas, que sempre entenderam que nós, enquanto seres humanos, não estamos acima da natureza. Nós fazemos parte dela e ela também faz parte de nós. O pensamento de que a natureza foi feita para ser dominada, utilizada pelo homem para suprir as suas necessidades, esse é um pensamento tão arcaico que ele nunca nem deveria ter existido. Jamais, sob hipótese nenhuma da humanidade, a gente deveria ter olhado para a natureza e pensado nela como um grande depósito onde a gente retira as coisas que a gente precisa, como se ela fosse a nossa grande dispensa ao ar livre. Não é assim que funciona e nunca funcionou dessa forma. E a gente precisa acabar um pouco com essa ideia de que o homem está no topo da cadeia, inabalável, inigualável e que nada nunca vai acontecer com ele. Não, porque como qualquer outro ser vivo no ambiente, no ecossistema, em qualquer lugar do planeta, ele sempre vai ter fatores que limitam a sua vida. Mas uma coisa que tem que ficar evidente aqui é que nós somos tão dependentes da natureza quanto uma joaninha. E mais uma vez, retornando à carta do cacique, se nós não só precisamos da natureza, como fazemos parte dela e ela faz parte da gente, se o ar, a água, a terra, tudo é um bem de todos, como é que isso pode ser algo mensurável ou quantificado? Não tem lógica, não tem como você quantificar, não tem como você valorar o ar que você respira, o ar puro que você oferece para uma nação. Não tem como quantificar isso. E falando sobre pertencer à natureza, ele continua: os mortos do homem branco esquecem a terra de seu nascimento quando vão andar entre as estrelas. Nossos mortos jamais esquecem essa terra maravilhosa, pois ela é a mãe do homem vermelho. Somos parte da terra e ela é parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs. Os gamos, os cavalos, a majestosa águia, todos nossos irmãos. Eu já estive em algumas rodas de conversas com lideranças indígenas e sempre procuro estar, de certa forma, próximo, né, do que essas pessoas estão pensando e do que eles estão fazendo. E essa coisa de enxergar a natureza como algo realmente sagrado e ancestral é algo que eles carregam cotidianamente. Eles não olham para uma árvore e veem folhas e madeira. Não, eles olham para aquela árvore e eles vão pensar que aquela árvore deu frutos para a sua família, para os seus avós, para os seus bisavós. Então ela deve ser respeitada, porque foi ela que alimentou a sua família. E não só isso, se você dá de comer à minha família e garante a sobrevivência dela, você também é a minha família.
Aquele território onde aquelas pessoas vivem é sagrado, porque ele é ancestral. Porque os seus antepassados viveram, cresceram, tiveram uma boa vida, uma vida com fartura e abundância naquele território. Aquele território é seu, pertence à sua família. E é muito fácil da gente entender isso, não é como se fosse algo surreal e inimaginável, não. Até hoje as pessoas, elas voltam a Jerusalém porque elas consideram aquele espaço como espaço sagrado. E elas querem estar novamente nesse local, percorrer os caminhos que Jesus percorreu. Se isso é tão óbvio, por que a valorização do território ancestral dos indígenas não é? E ainda assim ele continua. Assim, quando o grande chefe de Washington manda dizer que deseja comprar nossas terras, ele está pedindo muito de nós. Mas tal compra não será fácil, já que esta terra é sagrada para nós. A límpida água que percorre os regatos e rios não é apenas água, mas o sangue dos nossos ancestrais. Os rios são nossos irmãos, eles nos saciam a sede. Eu poderia não falar mais nada depois disso aqui, mas esse conjunto de trechos basicamente resume o porquê que não é qualquer terra que pode ser demarcada para se tornar uma terra indígena. Porque não é só você chegar e delimitar um espaço de terra. Existe uma lógica, existe um porquê, existe uma cultura e uma história. Não é simplesmente marcar qualquer lugar e dizer, Aquele lugar ali agora é da sua nação. E é por esse mesmo motivo que as terras indígenas não podem simplesmente virar uma grande fazenda de monocultura. Não pode. Gente, é muito óbvio assim para mim pensar que não dá, não tem como. Porque é um espaço sagrado. Ponto. Mas eu não acho que você não tem que achar nada. Se você não for um indígena, você não tem que achar nada. O cacique, com razão, ainda critica a forma como a nossa sociedade lida com as matas. Então vamos ver aqui. Isso ele falando para o homem branco. A terra não é sua irmã, mas sua inimiga. Depois que a submete a si, que a conquista, ele vai embora, à procura de outro lugar. Deixa atrás de si a sepultura de seus pais e não se importa. A visão de vossas cidades faz doer os olhos do homem vermelho. Nas cidades do homem branco não há um só lugar que haja silêncio e paz. E agora eu convido vocês a fazerem uma reflexão um pouco mais subjetiva do que eu trouxe até agora. A gente tende a achar que esse caos que a gente vive nos grandes centros urbanos é algo comum, é o certo, é como deve ser. Mas na verdade não. Vocês já pararam para analisar que ao viver nesse lugar completamente caótico, a gente não tem tempo nem para digerir as nossas próprias emoções diante das situações? A gente não consegue, porque a gente não tem tempo. E outra, é tudo tão corrido, é tudo tão barulhento, que às vezes você não tem como ouvir o que você mesmo está se dizendo, ouvir os seus próprios pensamentos. E agora vamos para uma outra analogia. Se um animal que fica preso em uma gaiola, que é levado para um zoológico, ele vai ficar estressado. Ele pode ter algum tipo de ansiedade diante daquele local. Se for com um grande fluxo de pessoas o tempo todo, com muitas fotos, muitas gritarias, aquele animal ele vai ficar nervoso. Ele vai ficar estressado. E por que com a gente isso seria diferente? A gente não é um animal tanto quanto qualquer outro? Por que nós não ficaríamos mais estressados ou mais ansiosos? Essa é uma característica muito marcante da sociedade que a gente vive no momento. Será que a gente está assim à toa, por coincidência? Ou será que existem mais motivos? E ele começa a finalizar dizendo: Que será dos homens sem os animais? Se todos os animais desaparecerem, o homem morreria de solidão espiritual. Porque tudo isso pode cada vez mais afetar os homens. Tudo está encaminhado. Deveis ensinar os vossos filhos que o chão onde pisam simboliza as cinzas de nossos ancestrais, para que eles respeitem a terra. Ensinai a eles
que ela é rica pela vida dos seres de todas as espécies. Ensinai a eles o que ensinamos aos nossos, que a terra é a nossa mãe. A carta ainda continua mais um pouco, mas eu trouxe todas as contribuições que eu acho que cabem nesse momento. Coisas que eu gostaria de falar e coisas que eu fiquei pensando depois de ler essa carta. Então acho que a gente para por aqui, mas se você ficou com alguma dúvida, com alguma questão, ou quer acrescentar alguma opinião, é só você comentar aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e essas coisas todas.